Boa tarde, boa noite, né? 6h30 para todos vocês. É uma honra imensa receber o professor Mamed aqui para a gente conversar sobre a arrecadação e realização de ativos nos processos falimentares. Eu agradeço a disponibilidade de cada um de vocês de estar aqui e é um momento muito, muito feliz para a gente poder receber o professor Mamed. O professor Gladstone Mamed é o autor que eu sempre indiquei nas minhas aulas para os meus alunos, é o autor que a professora Cristiane indica nas aulas também. Eu tive a honra de conhecer o professor em uma palestra em Santa Maria, que além de ser uma pessoa inteligentíssima, é uma companhia agradabilíssima e realmente me honra muito, nos honra muito poder recebê-lo aqui, professor. O professor Mamed, como você sabe, é autor de vários livros na área de direito empresarial, né? Mas também é autor de livros de ficção, números maravilhosos. Ele sabe disso. Tem uma frase de um livro dele que me marcou muito. Quem me conhece sabe disso, porque eu falo essa frase sempre, né? Que é: mas com as minhas vergonhas como chiclete. Eu achei sensacional, assim, nunca tinha lido alguém que definisse tanto alguma coisa como eu sentia, né? E todos os livros do professor são envolventes. Fica a dica aqui já, inclusive, né? Para quem nesse momento precisa, às vezes, colocar a cabeça num outro espaço, não ficar só, né, vivendo notícias. E o professor Mamed, então, é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, é o chefe do Pandecta, né, que faz o informativo, professor. E, enfim, alguém que prescinde de apresentações. Então, professor, a palavra é sua, por favor. O professor disse que eu poderia chamar de entrevista, então eu vou pedir que o senhor faça alguma abordagem inicial e, se o senhor me permitir, vou fazer algumas perguntinhas durante a sua explanação. Eu acho, antes de mais nada, boa noite a todos, é uma satisfação, é um prazer enorme. Quando a professora Francine convidou, eu não poderia recusar jamais. Desde aquela visita a Santa Maria, eu me tornei amigo do casal e o pedido de amigo a gente não recusa. Não me preparei para uma palestra, me preparei para uma conversa, até porque a professora Francine e a sua equipe trabalham com isso, sabem muito bem qual é a realidade disso e quem sou eu para saber mais do que eles que estão no dia a dia. Mas para dar início a essa conversa, vamos colocar de maneira bem simples. A visão estática, eu vou até um pouco antes. Há uma palavra que é muito mal compreendida pela sociedade e, infelizmente, mal compreendida, mesmo por aqueles que estudam e trabalham com direito. Essa palavra é patrimônio. Quando o meu vizinho, um amigo que não é do direito, fala: o meu patrimônio, ele está se referindo àquilo que ele tem. Meu patrimônio é uma casa, uma sala, um lote, 2 carros, uma casa na praia. Entretanto, patrimônio é algo muito mais amplo. Patrimônio é universitas iuris, coletividade de relações jurídicas. Patrimônio é o que eu tenho, patrimônio são as minhas faculdades, mas patrimônio é igualmente aquilo que eu devo. Patrimônio são os meus deveres, as minhas obrigações. Justamente por isso, algumas palavrinhas que os contadores repetem para lá e para cá vão ficar melhor compreendidas se elas forem contextualizadas dentro da expressão. O ativo de uma empresa é, na verdade, o patrimônio ativo de uma empresa. O passivo de uma empresa é, na verdade, o patrimônio passivo de uma empresa. E, finalmente, com o nome perfeito adequado, patrimônio líquido é o encontro dessas contas. Dito isso, é preciso lembrar que quando a gente volta nos documentos mais antigos da história da humanidade, os documentos jurídicos mais antigos, os fragmentos que nós temos do Código de Ur-Nammu, os fragmentos que nós temos de várias legislações sumérias,
até o Código de Hammurabi, que nada mais é do que uma compilação das legislações sumérias, ou suméricas, você percebe que já está presente ali o problema do crédito. E o crédito vai fazer com que a compreensão do patrimônio, e vamos nos especializar para facilitar a nossa vida, do patrimônio empresarial, ou se os senhores quiserem ser ainda mais amplo, do patrimônio negocial, e aqui vai uma nota de pé de página, eu tenho vício da nota de pé de página, há um amplo debate atual sobre a necessidade de incluir no regime concursal empresarial, na falência e na recuperação de empresa, pessoas que estão excluídas, designadamente associações que trabalham em atividades negociais. Exemplo foi o deferimento recentemente da recuperação judicial para universidades, para a mantenedora da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e as pretensões de várias cooperativas de se beneficiarem do mesmo sistema. Mas voltando onde nós estávamos. A rigor, do jeito que as coisas estão agora, e nós temos aqui espaço para um grande debate, que eu não vou entrar nele, que é: nós vamos ou não vamos respeitar o parlamento? Nós vamos ou não vamos respeitar o direito que o legislador tem de, ao esmiuçar as normas, dizer você dentro, você fora? Até porque há ônus e bônus dentro do dentro e do fora. Mas, sendo específico, mantendo esse corte epistemológico específico da empresa e do patrimônio empresarial, ele é fortemente marcado pela figura do crédito. Ele é fortemente marcado pela figura do crédito. Ainda outro dia, eu tive uma conversa, um bate-papo como esse, com o professor Gustavo Saad, da USP de Ribeirão Preto, em que nós iniciamos este debate num ponto anterior. E o ponto anterior era a definição, a adequada, a correta definição do capital social que se vai investir no negócio e a responsabilidade civil de sócios e administradores pela subcapitalização. Por que eu estou indo tão antes para chegar em algo que está tão lá na frente? Por uma razão muito simples. A recuperação de empresa e a falência são a tradução de algo que não deu certo. Não era para ser assim. A empresa deveria ser criada, a sociedade deveria ser criada e a empresa depois, e ela deveria dar certo, ela deveria funcionar. É a crise que nos empurra para a situação da recuperação de empresas e da falência. Quando eu compreendo o problema de que definitivamente não é possível solver, embolei um pouco as marchas, mas eu vou me recuperar. Como o crédito é algo inerente próprio às atividades empresariais, desde há 3 milênios atrás, e ainda mais agora, é possível que no desenvolvimento das atividades eu tenha uma crise que é agravada pela situação de um alavancamento creditício, de um alavancamento de financiamento, e então eu chego numa situação de crise financeira, ou seja, ou de recuperação ou de falência. Coloca-se, então, o problema de como é que eu vou sair dessa. Há 2 meios para sair: o recuperatório, que é mais amplo, e o falimentar. E eu vou começar justamente pelo falimentar. A solução da falência ela é basicamente a mesma há alguns séculos. É a da quebra. Como assim a da quebra? Todo comerciante tinha uma banca dentro da praça, do fórum, da corporação de ofício, e se por acaso ele se tornava insolvente, a sua banca era quebrada. É a bancarrota. Quebrar a banca. E como é que eu resolvia isso? De uma maneira muito simples. E, infelizmente, o legislador contemporâneo
ainda partilha dessa simplicidade. Arrecada o que ele ainda tem, vende pelo que dá, divide entre os credores. A grande questão que se coloca principalmente em 2020, num contexto de quebra generalizada que nós vamos ter daqui para frente, e desde a crise de 2008, que foi aquela que mais nos ensinou, este sistema funciona? Vou responder a pergunta de uma outra forma. O sistema da recuperação de empresas funciona. E o sistema da recuperação de empresas funciona porque o legislador permitiu à Assembleia de Credores uma gama vastíssima de mecanismos para ocupantes do patrimônio ativo resolver o problema do patrimônio passivo. No que se refere à falência, ele foi muito singelo. É possível leiloar por lanços orais, é possível leiloar por propostas escritas, ou é possível fazer um sistema misto. Será que é só por aí? Eu acredito que não. Eu acho que é possível, não desrespeitando o legislador, eu não gosto de desrespeitar o legislador, eu acho que ele cumpre uma função. Eu acho que é possível, não desrespeitando o legislador, compreender que ele falou até 2005. Prestem bem atenção nisso. O legislador fala até. Quando a lei é sancionada, ela termina um debate. Esse debate se arrasta por um tempo. Quando eu vou interpretar o Código Civil, eu preciso lembrar que esse debate começou na década de 60. E ele se arrastou até a sanção em 2002. Então, esse debate da Lei 11.101 é um debate que se conclui em 2005. Ele já revela qual é a intenção do legislador. E você consegue, então, respeitar o legislador em 2020, falando, olha, ele não pensou em internet. E justamente para poder dar a palavra à professora Franciane, para a gente poder bater papo mais do que eu falar, eu outro dia tive uma satisfação. Eu participei de um leilão, de uma falência no Rio de Janeiro. Na verdade, não foi de uma falência propriamente dito, mas o caboclo estava falido. O leilão era da Justiça do Trabalho. Eu coleciono obras de arte, dá para ver aqui, é meu vício. E esse leilão foi feito pela internet por uma casa leiloeira de obra de arte. Não preciso nem dizer quem que é, pode procurar na internet. O leiloeiro é Roberto Haddad, do Rio de Janeiro. E eu que estava acostumado a praças públicas, praças judiciárias, onde você consegue comprar painéis enormes a preço de aquarela, eu já comprei painéis a preço de aquarela, eu me surpreendi com o fato de que as obras de arte saíram por preços de mercado. Houve uma disputa enorme por aquelas obras de arte, pela sua raridade, porque elas foram oferecidas, não no fórum, não aqui, não acolá, elas foram oferecidas por um leiloeiro de arte, para os clientes desse leiloeiro de arte. Então, as coisas funcionaram. Vou continuar a provocação antes de trazer a professora Francine aqui. Quando a Chrysler entrou em crise nos Estados Unidos, o processo norte-americano é diferente, ele é muito interessante, porque você leva a sua crise para o judiciário, mas ainda não se resolve se é falência ou não, depois é que isso vai se resolver, ou seja, você tem ali uma situação pá. O juiz, se a memória não me falha, era de Nova York, colocou a situação em consulta, em aberto. Havia possibilidade de uma proposta de uma empresa canadense que trabalha com autopeças, havia uma possibilidade de proposta
de uma empresa chinesa ou até mesmo de uma, de uma empresa alemã. E eis que a Fiat chega e fala: a minha proposta é esta. Veja bem, não é dinheiro. A minha proposta é esta. Eu fico, eu assumo isso, eu não assumo aquilo. Um dos pontos essenciais foi o passivo para com os fundos de pensão dos empregados. Eu não assumo isso, eu assumo aquilo, eu garanto que eu vou fazer isso, eu garanto que eu vou manter tantos empregos, eu garanto que eu vou manter fábricas, eu vou garantir isso, aquilo, aquilo. Quando a Fiat entrega essa proposta para o juiz, ele vira e fala, muito parecido com o pregão: alguém tem uma proposta melhor? Não é de 1 milhão para 2 milhões. Não é de 1 bilhão para 1 bilhão e 1 milhão. Não. Alguém tem uma proposta que é no seu conjunto, que na sua totalidade seja melhor? E a minha pergunta, agora sou eu que estou perguntando à professora Francine. O artigo 35 da atual Lei de Falência e Recuperação, ele cuida da Assembleia Geral dos Credores. E quando ele o faz na parte geral. Sim. Portanto, quando ele faz, ele está dando à Assembleia um poder que é tanto na recuperação, e as assembleias estão sendo maravilhosas nas boas recuperações, mas ele também fala da Assembleia, da mesma Assembleia, como algo que se aplica à falência. Pode a Assembleia aceitar a provocação do administrador judicial, em conjunto, sob a supervisão, sob a aprovação do magistrado, iniciar um procedimento de realização de ativo que não seja um leilão, mas que seja ouvir propostas? A provocação que eu trago para todos os colegas hoje é essa. Bom, eu estou me sentindo quase numa prova oral. Quase me senti igual eu fazia com os meus alunos em sala de aula, assim, né? Na hora da prova. Não é uma prova oral porque não há resposta em livro para isso. Nós temos conhecimento aqui. Aliás, uma coisa, né? A prática da realização de ativos em processos falimentares, ela é uma prática criativa. Porque existe um mundo ideal do que seria o ideal de como se vender. Por exemplo, eu vou lá, faço um leilão, tem vários interessados, eu consigo chegar num valor adequado, vendo, arrecado um valor adequado para poder pagar o passivo e ótimo, né? Mas não é essa a realidade. Então, por partes. Eu, particularmente, acho que chamar o credor para participar do processo de tomada de decisão, para resolver o problema que é do interesse dele, né, sobremaneira dele, é sempre interessante. A gente percebe, assim, infelizmente, que em processos de falência, muitas vezes, esses credores, eles vão se perdendo. Em que sentido? Eles entendem aquele crédito como perdido, eles perdem o interesse na condução daquele processo, aquele processo vira meio que terra de ninguém, meio mundo de Marlboro, assim, né? Eu brinco assim que a pessoa que foi lá e fez o pedido de falência contra a empresa, ela não queria, obviamente, que a empresa quebrasse, ela queria que a empresa se assustasse e pagasse, né? E aquilo não aconteceu, teve a decretação da falência, aí fica o judiciário, o administrador judicial, o Ministério Público, fazendo às vezes dos interesses dos credores. E é lógico que temos todos, né, nós agentes nesse processo, advogados, enfim, uma responsabilidade nisso. Mas ao fim e ao cabo, o interesse maior é do credor de receber o valor do seu crédito. Então, pelo legislador, cortando a senhora, se me permite, pelo legislador, o interesse maior deveria ser o da preservação da empresa, o da preservação das unidades produtivas. A senhora é perfeita quando coloca algo que me chama muita atenção, que é o processo falimentar é um velório. Ninguém espera nada daquilo do que, por favor, enterra logo, vamos para casa cuidar das nossas vidas. É impressionante como todos nós damos por perdido tudo na hora que nós vamos para o processo falimentar. A provocação que vai aqui é a nossa cultura, que tem uma razão histórica, não está errada.
A senhora trabalha como administradora judicial. Há colegas da senhora que trabalham com o mesmo tema. Detalhe, a senhora não trabalha como administradora judicial, a senhora trabalha dentro de uma sociedade especializada em administração judicial. Isso já é um grande passo, porque a figura do síndico, as figuras antigas que estavam colocadas na lei anterior, elas não se esperava delas uma profissionalização, não se esperava delas um agir com uma excelência, com uma profissionalidade, com uma tecnicidade, com um aparato, com uma estrutura, com uma organização. O legislador agora deu esse passo à frente. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na experiência que todos vocês têm dentro do escritório de vocês, conhecem algum escritório de brokers especializados em falência? Não. Vou lhe dar um exemplo. Há ainda, não sei se ela terminou ou não. Ela é uma falência que se arrasta em Belo Horizonte, que a memória não me fala, por uns 20 anos. É da lei antiga até hoje. Temos algumas da lei antiga ainda, professor. Sim. Eu sei de ouvir falar, não acompanhei, eu não sou advogado, meu mundo é o dos livros. Eles eram donos de um terreno enorme, ao lado, não muito distante, do anel rodoviário de Minas Gerais. Sejamos sinceros, esses terrenos são procurados por fundos imobiliários Brasil afora. Existe um escritório especializado para receber estudos, um broker, escritórios de intermediação de negócio que recebe a informação. Há um terreno, há um imóvel, há um edifício muito grande, há uma fábrica muito grande, há um depósito muito grande, há um armazém muito grande. O que podemos fazer com ele? Veja, em muitos casos, aquilo que até para a empresa valia 100, dependendo do negócio, pode valer 200. Pode. Se por acaso aquilo é objeto de uma incorporação planejada e etc., aquilo pode render. Por que nós não evoluímos até hoje do escritório especializado em administração judicial, ou seja, aquele que está ali junto ao judiciário, para o seu correlato fora do processo? Do negócio. Aquele que, no final das contas, vai dizer: eu tenho um negócio para você. Eu, quando casei com Eduarda, uma das coisas que eu aprendi com ela e que mudou a minha vida foi: é muito melhor... Perdão, a frase é um pouco maior. Tem gente que só se sente feliz quando o outro leva ferro. Mas o bom negócio é aquele em que todo mundo sai ganhando. E você tem uma lógica no Brasil disso. A lógica de que, no final das contas, eu perdi o meu crédito, mas ele está falido, ele acabou. Pronto. A minha pergunta é realmente preciso que nós percamos esses patrimônios empresariais, essas oportunidades, ou nós podemos dar um passo à frente na arrecadação e na realização de ativos, para que o ganha-ganha seja mais amplo? Professor, se o senhor me permite, para poder contextualizar, eu também gostaria de fazer uma pergunta. Eu compreendo a sua inquietação e a gente tem uma realidade que, na grande maioria das vezes, quando se chega à decretação da falência, aquela empresa, enquanto unidade produtora, ela já não existe mais. Ela já virou um parque sucateado, ela já não tem mais atividade sendo realizada ali. Então, até se ter a sentença de decretação da falência, que é quando passa a ter a figura do Ministério Público, do administrador judicial, enfim, na grandíssima maioria das vezes, enquanto uma unidade produtora, ela já não existe. Ela existe enquanto potencial de voltar a ser uma. E aí que entra a minha pergunta. É óbvio que o que eu estou falando não vai valer para todo mundo. Sim. É óbvio que o que eu estou falando não vai valer para todo mundo.
Me parece até que, na esmagadora maioria dos procedimentos de insolvência empresarial, nós deveríamos recorrer a um procedimento simplificado de alienação do ativo, sabe? De preferência em bloco, listou, é isso que tem, vende, encerra. Eu acho um absurdo que se arraste. Acho que até mesmo para os escritórios que, às vezes, são obrigados a ter despesas, né? Mantendo situações que são indevidas, é melhor que faça de uma vez só, e você vai pegar 90%, se não mais, dos processos, das situações falimentares, em que bate o martelo de uma vez, termina com isso, pronto, olha, tem isso, pagou isso, o resto, lamento muito, foi um prazer, tchau. Achar que, e há quem ache, que manter o comerciante submetido à demora do processo vai aparecer dinheiro de algum lugar, é bobagem. Hoje em dia, com os testes de ferro, o sujeito quebrou hoje, a empresa já está funcionando desde a semana passada em outro canto. Me parece que é auditar. Quer dizer, primeiro, casos e casos, né? Vamos pegar casos e casos. Há uma enorme variedade de casos em que é bobagem, boteco, restaurante, boutique, é isso, aquilo, aquilo outro. Bobagem, vende de uma vez só, é isso, acabou, foi um prazer, lamento, não deu certo, pá, as consequências legais são essas, ser feliz. Limpar o judiciário desse tecido podre que não vai dar em lugar nenhum, né? Essa água parada que só fede. Mas, volto a dizer, se eu tenho dentro do ativo determinados elementos que possam oferecer situações mais vantajosas, nós deveríamos estar preparados para isso. Até porque, é com tristeza que eu digo isso, dentro da cultura, não estou falando de A, não estou falando de B, não estou falando de C, qualquer semelhança com pessoas e fatos da vida real será mera coincidência. Mas há uma cultura de que, percebendo a oportunidade, o administrador judicial se une a um terceiro para aproveitar essa oportunidade em seu benefício e do terceiro, e não dos credores. E isso se deve crime, a essa falha que nós temos dentro da cultura concursal brasileira. Isso é crime, né, professor? Vamos deixar bem claro, né? O administrador judicial que tiver benefício próprio na venda do ativo né, da falência, ele está praticando um crime falimentar. Eu vou dizer uma coisa, não só isso é crime. Aliás, não só isso, é tanta coisa que é crime, mas... Deixa ele fazer uma pergunta, professor. Por favor. Vou pegar um caso concreto para ele fazer essa pergunta, tá? Nós nos deparamos, como o senhor sabe, nós somos de uma cidade pequena, né? Relativamente pequena. Nossa sede é em Santa Maria, mas a gente atua toda a região ali no estado, e Santa Cruz, São Cepé, tem cidades, né, ao redor de Santa Maria e do interior do estado. E numa oportunidade, nós nos deparamos com uma situação muito complicada, que é a seguinte: uma das únicas situações, professor, em que, colocando em miúdos, se a gente pegar tudo que tem lá dentro da empresa isoladamente e vender, é ferro velho. Sim. Tá? É um problema. Eu já tive uma falência, uma sucata uma vez, que eu falei assim, olha, se alguém for lá e limpar o terreno para eu poder devolver o terreno para o dono, que o terreno era alocado, eu já vou achar isso maravilhoso. Inclusive, doutor Eduardo, o dono do terreno era do escritório de vocês. Mas voltando lá a essa situação que eu queria contextualizar. Contratos públicos. Outorga... Agora, só antes que a senhora passe para os contratos públicos, quero dizer uma coisa. Eu tenho um grande amigo que é leiloeiro aqui em Minas Gerais, e num bate-papo eu perguntei o que era mais lucrativo e ele me disse sucata. Ele leiloa sucata e diz que é extremamente lucrativo. Claro
que há sucatas e sucatas, né? Sucatas e sucatas, professor, sim. E outra coisa, sucata em terreno aberto, quando você chega lá para arrecadar tudo aquilo, né? O que tinha de valor lá dentro, que era um motor, aquilo já não existe mais. Não, eu estou brincando. É claro que eu falo disso porque no caso dele a sucata tem cobre, ou a sucata Ah, tem, sim. né? Só basta lembrar que há um monstruoso, havia, não sei se ainda há, mercado de sucata de computador, porque algumas das pecinhas são ouro. Então, se você apurar no final das contas com trabalho, a coisa se paga. É. Mas assim, professor, a respeito dos contratos públicos, né? Então, contextualizando na nossa realidade, a gente se viu diante de uma decretação de falência de uma empresa que era uma rádio, radiodifusora, tá? O que tem de valioso? A Sim. autorização do poder público para poder explorar aquela faixa, certo? Não é, em tese, um ativo que eu possa arrecadar e negociar sem a concordância do poder público, né? Sim. Quando chega na decretação da falência, essa empresa ela já deixou de fazer renovações no período adequado, ela pode não estar mais no ar, que é uma das exigências, né, da legislação, enfim. Mas bem ou mal, quem ali nessa circunstância específica, quando a gente percebe ali o valor produtivo da empresa, a gente tem interessado em adquirir a o poder da concessão, né, a outorga, enfim. Só que para isso eu preciso do poder público autorizando fazer isso. Vou conseguir? Muito provavelmente não, né? A gente está lá tentando, brigando, mas muito provavelmente não vou conseguir. Esse exemplo, para mim, é um exemplo de como uma análise diferente da situação, em que o poder público olhasse aquilo de uma forma diferente e entendesse a função social daquela empresa e a recontratação que haveria de profissionais e a possibilidade dos credores daquela falida receberem, e eles, credores, que são majoritariamente empregados, voltar a ter uma fonte produtiva, voltar a ter emprego, né, com a exploração da atividade, para mim é um dos exemplos que me parece que a interface da legislação falimentar com os outros microsistemas, porque, na verdade, a lei de falências ela pressupõe um conhecimento de várias outras legislações. Então, essa interface ela dificulta sobremaneira a realização do ativo. A questão da sucata, voltando nela, uma das maiores preocupações que nós tínhamos era algum passivo ambiental que se tivesse, né, se concretizando naquele terreno ali, né, as coisas não serem descartadas de maneira adequada. Então, eu perguntaria para o senhor assim, dentro da lógica que, ok, contratos administrativos são, em muitas situações, não oportunizam discussão de mérito e oportunidade, né, de mérito administrativo. Não há discricionariedade em muitas situações. De outro lado, e também lá, supremacia do interesse público, ok. Mas, de outro lado, num processo falimentar, a gente também tem um interesse público sobressalente, que também é a função social da unidade produtora, como o senhor mesmo colocou, né? E a salvaguarda desse microsistema que se criou ali de credores e que tem interesses, por exemplo, de empregados, passivo tributário, enfim, existem outros interesses públicos circundando esse processo falimentar. Na sua opinião, haveria a necessidade ou a possibilidade da legislação se adequar a isso ou abrir uma oportunidade maior para que o próprio governo passasse a ser um player nessa negociação ou não? Apesar de lidar com direito empresarial, eu acho que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. No âmbito vamos colocar em termos genéricos, concessões, porque há figuras, né, diversas, a cada uma corresponde um conjunto de requisitos, de parâmetros que deve ser atendido. Entender que uma concessão pudesse ser leiloada ou pudesse ser negociada no âmbito de um juízo concursal poderia ser, muitas vezes, a oportunidade para fraudar o interesse público. Eu diria, olha, eu arrematei a concessão. E o poder público diria, mas você não tem os elementos necessários para tanto. Sim. Vou dar um exemplo sobre isso. Tratava-se, não vou nem para falência, eu vou para uma insolvência civil.
A concessão era para uma rádio, uma TV comunitária. Se por acaso a associação entrou em insolvência, você não vai poder dizer que, tendo arrematado, você vai poder usar aquilo para uma TV comercial. Me parece que a preservação do interesse público ela deve nortear a solução deste problema. Vou até ser um pouco mais técnico. Todos que negociam, todos aqueles que estão no mercado, devem considerar as particularidades de seus parceiros na hora de decidir os seus negócios. Aqueles que negociam com parceiros, com empresas, que são beneficiários, que são titulares, de concessões públicas, precisam ter a consciência de que aquela concessão não será revertida em seu favor na hipótese de insolvência. Então, eu preciso considerar isso, como eu tenho que considerar que, em alguns casos, o ponto da loja própria pode me interessar e assim sucessivamente. É preciso que nós, principalmente nesse momento em que a sociedade está tão egoísta, que a gente recupere essa ideia de que o interesse público está acima de tudo, porque ele é o interesse da sociedade como um todo. Até para se evitar situações como essa. Eu fico imaginando numa empresa de ônibus que tem a concessão de determinadas linhas, talvez ela conseguisse vender numa falência por um valor muito mais alto do que fora dela, porque... Percebe o que eu estou falando? Sim, eu conseguiria contornar... Sim, exato, concordo. Porque quem adquirir vai adquirir aquele valor, aquele ativo livre, desembaraçado de qualquer outro. Mais do que isso, todo procedimento de concessão, ele tem fases iniciais de habilitação. Habilitar-se numa concessão, habilitar-se para receber algo do poder público, para receber uma licença, para receber uma autorização, para receber uma concessão, não é algo simples. E aí todas essas fases seriam deixadas de lado para que, no processo falimentar, no juízo concursal, o maior lance levasse. Professor, então, desculpa. E como é que o senhor enxerga a circunstância da Varig? Eu sei que não foi a Gol, né, quem adquiriu a Varig, houve uma intermediária antes disso, mas como é que o senhor enxerga a situação da aquisição? Aí é que vai uma coisa bem curiosa. Quando eu tenho uma situação de sociedade, dado no plano societário, quem se habilita é a sociedade. Se eu tenho uma transferência de controle, etc., eu tenho a sociedade mantendo aquela situação. Claro, se eu tenho limitações legais para participação de capital ou nacionalidade ou coisa parecida, aquele que entra vai ter que atender aquilo, vai ter que atender aquela situação. Agora, em qualquer situação de leilão ou de transferência de concessões, é indispensável a anuência, é indispensável que as regras que norteiam o interesse público sejam respeitadas. Do contrário... a gente está praticando ilicitude, né? Por isso que ele pergunta... mais do que praticando uma ilicitude. Vamos até dizer que nós não estivéssemos praticando uma ilicitude, tá? Vamos até dizer que fosse tudo lindo. O problema é que o capitão, o general, o orientador dessa... Falar em capitão-general hoje em dia é péssimo, né? Mas o regente dessa situação, desse processo, tem que ser o poder público concedente. Tá? Podemos até evoluir para uma situação na qual você fizesse, mas aí teria que ser criada uma legislação específica, em que você tivesse um sistema misto. Ou seja, onde, no final das contas, o poder público fosse trazido para dentro do processo
para concordar com determinadas coisas. Nós tivemos isso no exemplo que a senhora deu da Varig, mas na base do princípio não jurídico, mas é princípio, do too big to fall. Era grande demais para quebrar. Era grande demais para cair. Então, o poder público veio assim, precisamos arranjar uma solução. Eu acredito que em diversas situações parecidas o poder público virá, porque ele tem interesse, no final das contas, que eu não tenha todas as consequências habituais de um juiz concursal. Agora, nos pequenos casos, rádio local, TV local, linha de ônibus, seria preciso uma legislação específica. Uma legislação específica, né? E concordo com o senhor. Ou a concordância, né? Peraí. Ou a concordância, né? De repente, um acordo feito. Vamos pegar um exemplo aqui. Uma empresa de concessionárias de trajetos no interior do Rio Grande do Sul, em que, diante da falência ou diante da recuperação judicial, fosse feito o contato com o governo do Rio Grande do Sul para trazer o governo do Rio Grande do Sul para dentro do processo, para junto encontrar uma solução para aqueles ônibus, para aqueles trabalhos, para aquelas linhas, para aqueles consumidores, etc. Então, você teria uma situação que nem é por lei, mas por concordância do poder concedente, tá bom, estou aqui para me orientar, vai fazer assim, vai fazer assado, etc. Se ele vem para dentro, se ele concorda, se ele vem para dentro do processo, do procedimento, se ele vem para dentro das discussões, se ele participa da Assembleia de Credores, se ele dá anuência àquele procedimento, aí as coisas evoluem. A minha tônica na conversa com a senhora é sempre a mesma. Nós estamos precisando evoluir daquelas soluções que são no bate o martelo para aquelas que são negociais, aquelas que são negociadas, aquelas que são construídas, aquelas que são criativas. Então, vamos trazer o poder. É claro que, e eu fico falando para o lado porque na minha tela ela está aqui, mas eu acho que eu tenho que falar para a câmera, mas tá bom. É claro que, em algumas situações, é extremamente pouco provável. Eu fico imaginando a radiodifusora de Crucilândia e você tendo que ir a Brasília para trazer a União para dentro do processo, para resolver o problema da radiodifusora de Crucilândia ou a radiodifusora de Jeceaba, que são 2 municípios pequenos aqui de Minas Gerais, onde nasceram, respectivamente, meu pai e minha mãe. Então, é claro que, em alguns casos, isso será difícil. Sim. Mas, em outros, acho que vale a tentativa. Vem convocar, chamar, pedir ao juiz que notifique, pedir ao juiz que traga. Exatamente, doutor. Por isso que eu lhe colocava, professor, na lógica de trazer a União, ou o Estado, o município, vai depender da circunstância, né? Como um player, junto, não é fazer as questões da revelia do poder público, mas trazê-lo junto nessa análise, nessa discussão. Porque, assim, concordo com o senhor, a Varig era muito grande para quebrar, né? A gente sabe disso. A gente sabe que hoje o Brasil tem uma situação bastante complicada no que se refere a Oi, por exemplo, enfim, e por aí afora. E eu compreendo que esses leading cases, eles acabam trazendo, criando precedentes e moldando situações que vão ser aplicadas, né, nas falências pequenas, nas recuperações judiciais pequenas. Mas a realidade da grande maioria do judiciário brasileiro não é a da Varig, não é a da Oi. Sim. Ela é a do pequeno. Então, essa soma desses pequenos, ela acaba trazendo um impacto local na economia bastante relevante também. Então, é sempre difícil, a gente fala assim, vou dar um outro exemplo para o senhor. O senhor usou a palavra antes, boutique, né? Boutique, não sei o quê, não tem o que fazer, vai lá, vende. Simplesmente para ir lá e vender já é bastante complicado, né? Roupa tem que ser vendido rápido porque muda a moda, né? Estraga, entra a chuva. O senhor sabe assim que eu costumo dizer que o glamour da administração judicial é impressionante em falências, especialmente em falências, porque a gente vai ir literalmente para o meio do mato, vai pegar rodo na mão e limpar quando for necessário, e acredite, a gente faz isso, vai correr de goteira. Então, é complicado de se manejar
a realização desse ativo, quando na grande maioria das vezes essa falida não tem R$ 1 em caixa. Então, o monitoramento daquela, né, daquela mercadoria acaba sendo custeado pelo administrador para depois buscar ressarcimento ou não. O doutor Eroti de São Paulo, numa palestra, falou que foi feito um levantamento indicando que a média de valor que um administrador judicial recebe em processo falimentar, não em RJ, mas em processo falimentar, em São Paulo, é R$ 7 por mês. Se você pegar o valor, né? Então, o senhor começou a sua fala com uma provocação a todos nós aqui, de que forma a gente pode ser mais eficiente na realização desse ativo, de que forma a gente pode trazer o credor para a Assembleia e discutir melhores formas da venda desse ativo. E aí eu queria aproveitar para lhe fazer pelo menos mais uma pergunta, professor, que é a questão da venda antecipada. Né? A legislação ela permite a venda antecipada de bens, a gente sabe que essa antecipada na prática acaba às vezes nem sendo tão antecipada assim, e também, professor, já engatando aqui perguntas, o senhor falava assim, nem sempre o leilão é a melhor forma, será que não tem um outro jeito? Hoje mesmo nós discutíamos numa situação de insolvência civil, não de processo falimentar, mas de insolvência civil, sobre a possibilidade de anunciar um imóvel em uma imobiliária. Por quê? Porque as pessoas que estão procurando comprar um imóvel, elas não vão abrir o site do leiloeiro, elas não vão abrir o jornal e no site de editais, elas vão ir numa imobiliária procurar, né? Então, como fazer essa comunicação, né, professor? Eu acho que nós vamos ter que fazer um corte aqui. Não dá para colocar no mesmo saco pequeno, médio e grande. Não dá para colocar no mesmo saco pequeno, médio e grande. Eu, há muito tempo, já disse que eu acho que se o bar faliu, faz a lista, entrega para o juiz, vende de uma vez, é tanto, encerra. Acho que seria bom se tivesse uma legislação de espécie de pequenas causas, seria ótimo, mas não é preciso ter uma legislação. Eu estou com a lei aberta aqui, do jeito que ela está, ela já permite. O problema é que o judiciário vai ter coragem de fazer isso, e seria bem interessante um magistrado que chegasse e falasse assim, não, doutora Francine, a senhora trabalha aqui comigo, etc. Ou até mesmo, não me assusta isso, que você utilizasse funcionários do judiciário para esses procedimentos mais simples, e a solução fosse exatamente essa. Lista. Quanto é que tem? Doutor, fizemos a lista. Tem lá 4 mesas, 16 cadeiras, um balcão, não sei mais o que, e etc. Papapá. Beleza. Publica, manda a carta para todos os topa-tudos aqui da região. Os BRICS, então, né, professor? A gente faz muito isso. Pois é. Aí pega e faz o seguinte. Publica. Melhor proposta do topa-tudo tal. Algum credor vai impugnar ou, por acaso, quer oferecer algo maior porque para ficar? Não, ninguém. Beleza. Resolveu. Isso tem que ser resolvido em um mês. 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 Acho que eu fiquei claro. Mais uma, né? Isso tem que ser resolvido em um mês. Boteco, oficina mecânica, boutique, mercearia. Isso tem que ser resolvido em um mês. Olha, eu gostaria muito que nós tivéssemos algum magistrado nos ouvindo agora, porque eu gostaria de falar para o judiciário o seguinte: o judiciário precisa se dar ao respeito no processo falimentar. E se dar ao respeito é olhar ao redor, ver a função que ele cumpre para a sociedade, ver o custo que ele tem para a sociedade e perceber que não vale a pena ficar dilargando, ficar estendendo, ficar arrastando procedimentos que nasceram para ter resultado negativo. Nasceram para ter resultado negativo e que ninguém ganha com aquilo. Então,
está na hora do judiciário falar assim, olha, eu sinto muito, o senhor quebrou. Eu sinto muito. Ele quebrou. Sou credor. Ele quebrou. Sinto muito. Olha, eu sinto muito. Está quebrado. Tem tanto. Veja bem, não vai adiantar nada 2, 3, 4 meses. Nós temos que ter. Não é preciso lei nova. Está aqui. Eu aponto para cá porque eu estou com a legislação aberta cá. É possível. Lista. Tem isso. Vende em bloco. Acabou. Declara, apurou-se tanto. Tem tanto de despesa, tem tanto disso, tem tanto daquilo. Pum, um mês. É fundamental para que o judiciário, então, possa se ocupar daquelas situações em que ele, dando atenção àquilo, preserva o mercado, preserva a sociedade, preserva a comunidade, preserva os trabalhadores. Então, eu vou ter que ter mais cuidado com o abatedouro, eu vou ter mais cuidado com o frigorífico, eu vou ter que ter mais cuidado com a beneficiadora de café, eu vou ter que ter mais cuidado. Por quê? Porque elas têm um impacto social grande. Agora, nós precisamos ter uma cultura do simples. Toda a competência, toda a capacidade, toda a inteligência, toda a experiência de um magistrado não são compatíveis com mais de um mês para resolver, mais de um mês, para resolver a falência de um botequim, de um restaurante simples, pequeno, não precisa nem ser pequeno, de um restaurante, a não ser que seja uma rede de restaurantes industriais, tá bom, é outra coisa. Mas é preciso que nós tenhamos a cultura do resolver, porque está quebrado. Professor, eu vou lhe dar uma boa notícia, então, porque, assim, realmente, nós somos privilegiados nesse sentido. Nós temos alguns magistrados que são super abertos a essa... Tipo assim, mas não, a gente tem o exemplo do BRIC, né? Vamos lá, faz uma avaliação em lotes, porque eu preciso colocar alguns bens chamariscos no meio, né? A pessoa quer comprar, sei lá, o que é bom, vai levar o que é ruim junto, que pelo menos limpa o espaço, é um problema menos da onde a gente vai colocar aquela sujeira, e às vezes a sujeira mesmo é lixo, não tem outro nome para isso. E a gente tem conseguido autorizações, mas ainda há também um receio de quem está comprando aquilo, né? Se pode estar comprando, se não pode estar comprando, aí mostra a autorização judicial, então... Mas a gente tem várias situações em que fomos autorizados a fazer isso. Mas o que eu gostaria de frisar é: precisamos de uma cultura brasileira de entender que, no geral, porque mais de 90% das nossas empresas são minúsculas. Sim. Que aquilo se resolve em um mês. Resolve em um mês. Tem que resolver em um mês. E sabe como resolve? Eu lamento dizer, resolve da seguinte maneira. Vou chegar perto. Sinto muito. Eu sei que o passivo é de 100, mas nós conseguimos 2. É isso. Esses 2 eu vou entregar dentro da ordem para o credor tal, que era a faxineira, era a cozinheira, era a vendedora, isso, aquilo, aquilo outro. O resultado é esse. Sentencia, publique-se. Não havendo recurso, arquive-se. Simples. Estamos precisando disso. Sabe assim, chegar numa vara de falência e vamos nos ocupar dos médios, vamos nos ocupar daqueles que têm alguma controvérsia efetiva, o resto, vamos passar o rodo. O resto é aquela situação, vamos passar o rodo. A senhora falou de passar o rodo, tem que passar o rodo mesmo, sabe? Assim, e infelizmente é isso que quebrou. Sim, quebrou. A professora Cristiane ali coloca para a gente, né, da dificuldade enfrentada também pela ausência de varas especializadas. Então, a gente percebe uma dificuldade até no cartório, às vezes, de cumprir as decisões, né, de sair todos os ofícios, o andamento, de entender a prioridade, né, do porquê que aquele processo não pode ficar 1 mês ou 2 meses esperando uma juntada. A gente ainda tem muito processo físico, né, professor? Professora Cristiane, o que eu tenho ouvido Brasil afora é que, infelizmente, as varas especializadas não estão funcionando, por uma razão muito simples. Seria muito bom se as varas especializadas fossem ocupadas por especialistas. Mas na hora que vaga, o primeiro sujeito que quer vir, ele pode ser especialista em direito penal. Ele não quer nem saber. Tem uma vaga na próxima entrância. Então, dane-se se ele nunca abriu a lei de falência.
Dane-se se ele não sabe o que é direito societário. Ele vai para lá porque ele quer ser promovido. Quero lembrar-lhes a todos que a melhor experiência que nós temos de especialização judiciária no Brasil, gostaria muito que ouvissem, porque eu vou parabenizá-los, é no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi criada uma Câmara voluntária. Voluntária. Não sei se é uma ou já eles estavam para fazer uma segunda, não lembro se são duas. Mas é aquela situação. Aqueles que gostam de direito empresarial se juntaram lá e estão lá porque eles gostam. Do contrário, é aquela situação. Não adianta colocar uma vara especializada em direito tributário e me colocar como titular dela, porque vai ser uma desgraça. Não adianta criar uma vara de direito penal e me colocar como titular dela, porque vai ser outra desgraceira. Então, essa é uma das questões que nós temos em aberto. E quero recomendar um livro dificílimo de achar. Não, ele está na biblioteca lá de baixo. Que é o livro do professor Edson Neves, lá da Universidade Federal Fluminense, que é o Tribunal do Comércio. Ele estuda a existência no Brasil de 1850 até 1875 do Tribunal do Comércio, que depois foi extinto. E ele mostra como o Tribunal do Comércio resolvia de forma mais rápida e mais técnica os problemas empresariais da corte e até em outras partes do país, do que depois, quando você passou a ter apenas tribunais, um judiciário só. E ele mostra que o grande motivo de ter sido extinto era o ciúme. O Tribunal do Comércio era tão eficaz e incluía comerciantes, incluía vogais comerciantes. Sim. E o que é o mesmo sistema, foi copiado do Código Comercial francês, né? Foi copiado do Código Comercial francês, e ele dava uma baliza técnica aos problemas empresariais. Então, eu não estou dizendo que a gente precisa recuperar o Tribunal do Comércio, que a gente precisa ter vogal, empresário, não estou dizendo isso. Agora, facilita muito ter numa vara especializada alguém que olha para um livro de direito empresarial sem conseguir encostar a ponta do nariz na nuca. Professor, o doutor Guilherme também indica aqui, né, ali no nosso chat, ali embaixo, professor, no bate-papo, quão excelente essa fala de que a gente fica se enrolando no processo, né? A gente brinca no escritório que a gente pega processo antigo às vezes, processo lá da antiga lei, que a gente é o quinto, sexto síndico nomeado, síndico ainda, né, professor? E aí a gente folheia folhas assim, esse já morreu, esse já morreu, esse já morreu, e aqui uns dias vão folhear o processo e eu vou estar morta e o processo vai estar aqui no judiciário ainda, né? Eu gostaria muito que poderia ser por lei, mas eu acho que a legislação do jeito que está, ela permite uma alteração da jurisprudência, ou seja, o que tem que mudar é a cultura judiciária. Nós fazemos tudo invertido. Eu dou um exemplo fantástico. Quando faliu a controladora, porque era uma empresa só que trabalhava com duas marcas, Mapping e Mesbla. Sim. Quando aquilo faliu, a primeira coisa que deveria ter sido leiloada era a marca. Primeira coisa. Quando nós tivemos o problema com a Zump, ninguém sabe o que é Zump, mas no meu tempo, eu já tive 18 anos, né? Não, a senhora não, doutora Cristiane, por favor, a senhora não. No meu tempo, as moças ficavam alucinadas para ter uma calça jeans com aquele raiozinho que ficava no bolso de trás. Entendeu isso sim, professora. Chique último. Se por acaso uma empresa dessa falha, a primeira coisa a se leiloar, quer dizer, eu vou dizer a primeira, não, é a segunda. A primeira coisa a se leiloar são todos os perecíveis. Entra lá e junta-se tudo. O que é aqui que vai, o que é que tem dados de validade. Tem uma situação terrível aqui em Minas Gerais, que demorou-se tanto para decidir o leilão dos perfumes de uma distribuidora de perfumes, que eles estavam todos vencidos. E aí você fala, então todo mundo foi lá e pegou. Não, por lei, eles têm que ser incinerados, já que estão vencidos. Pegou-se tudo, colocou num caminhão, levou-se para um alto forno, e aí queimou os perfumes franceses, perfumes para lá. Então, primeira coisa, pega todos os perecíveis.
Vende. E aí, se a marca é forte, é enquanto ela está forte. É agora. Se eu sou o administrador judicial, se é que vai acontecer, da falência da Hertz, se ninguém quer ficar com tudo, estou vendendo a marca Hertz. E aí, quem quer entrar no setor, ou quem é médio no setor, fala assim, epa, é a minha chance, eu sou médio no setor, eu vou com uma marca Hertz. Então, nós temos que mudar a cultura da realização de ativo. Perdão, aliás, mais amplo. Nós temos que mudar a cultura de arrecadação e realização de ativos. E para mudar, é preciso não fechar os olhos para a realidade. Se 90% é minúsculo, é simples, é um quase nada, é preciso ter um procedimento, uma cultura procedimental em que 90% termine um mês. Sabe assim, o juiz tem que dizer assim, neste mês nós tivemos a proposição de 200 falências e nesse mês nós encerramos 200 falências. Quer dizer, perdão, não vai 10 não. Nesse mês nós encerramos 190. Pronto. Resolver. O judiciário precisa se respeitar. Aí alguém vai dizer, mas e o pobre do empresário que quebrou, etc. Creiam, também ele quer que a coisa resolva o mais rápido possível, que acabe, que não fique enchendo a paciência, aquele troço, já quebrou. Não esqueço, certa feita eu conversando com, não vou citar o nome, é um dos grandes professores brasileiros, e eu conversava sobre tradição familiar, e ele falou, Mamed, meu pai é um comerciante falido. Acabou a conversa ali. Então é isso, ninguém quer, acaba, supera. Então nós precisamos ter essa cultura, essa nova cultura, e ela nasce do judiciário. Vou me respeitar. Eu sou um magistrado da vara a quem se distribuem os feitos em Santa Maria. Eu vou resolver tudo isso e vou ocupar dos outros. Eu tenho assuntos que são sérios. Lembrando aos brasileiros que nos Estados Unidos a maioria dos conflitos são resolvidos não no júri, né, porque eles têm aquela coisa do grande júri, mas por um magistrado que ouve as partes e resolve com uma rapidez ímpar, justamente porque justiça tardia não é justiça. E aí, eu vou lembrar uma outra coisa, que é... Onde é que ele está? Está aqui, Nicolau Maquiavel. Eu não levei para a minha biblioteca, não, deixei para uma das minhas filhas. Nicolau Maquiavel, nos comentários da primeira década de Tito Livio, em que ele diz que um dos maiores fatores de estabilidade social é a resposta do poder público aos conflitos. Então, ele fala o seguinte, o sujeito que recebe uma decisão desfavorável fica muito mais tranquilo do que o sujeito que não recebe uma decisão. Então, uma das coisas, por meio das quais, um dos fenômenos que faz o bom Estado é dizer o direito. Jurisdictio, dizer o direito. Concordo em gênero, número e grau, professor. Tenho certeza que todo mundo aqui, inclusive, concorda, né? A gente acho que ainda está engatinhando nessa questão de se entender que a celeridade é uma forma de justiça e que a possibilidade da oralidade no processo de tomada de decisão, né? Ou, por exemplo, se faz lá... Vou dar um exemplo para o senhor. Eu já vi magistrado participar de assembleia de credores e acho sempre muito bom quando isso acontece, porque se aproxima ali, junto, surge uma questão, ele já indica ali a opinião dele. A gente tenta sempre, nem sempre consegue, mas a gente tenta sempre fazer as assembleias dentro do fórum, porque se caso acontece algum incidente durante a assembleia, dá para ir lá bater, né, no gabinete, enfim. Então, se entender que nem tudo precisa de uma quantidade enorme de papel e de diligências e de ouvir João, Maria e José, porque se a gente for fazer tudo isso até a gente conseguir realizar o ativo, aquele ativo que muitas vezes já não valia quase nada, aí sim ele não vale mais nada. Né? Mas, essencialmente, mesmo que ele valha nada ou quase nada, é essencial que ele não dê despesa. E nós estamos precisando assumir essa percepção. É essencial que ele não dê despesa. Outra coisa,
Os magistrados precisam perceber também que, de novo, eles precisam se valorizar. O legislador da atual Lei de Falência e Recuperação de Empresa, ele respeitou muito o magistrado. Ele entregou poderes para o administrador judicial justamente para que não ficassem incomodando o magistrado. Só se há dúvida, só se há controvérsia, é que o magistrado deveria ser provocado. Então, volto a dizer, confia no administrador judicial. Confia no administrador judicial. Ele vai lá, vai dizer, olha, foram arrecadados 5, 10 prateleiras de aço, uma caixa registradora, um balcão para pagamento, um estoque que tinha 45 calças de tamanhos variados, 300 camisas de malha, não sei mais o quê, e a venda separada, essa prova publicou, ninguém tem nada contra, resolveu. Papá, não precisa perder o seu tempo com isso, confia. Mas o administrador judicial pode. O administrador judicial pode, o prefeito pode, o governador pode, todo mundo pode aprontar. E aí, existe uma legislação penal, um juiz penal, existe uma série de coisas. Mas confia no seu administrador. Confia. Se ele estiver aprontando, mais cedo ou mais tarde vai virar escândalo. Não precisa preocupar com isso, não. Confia. Confia no seu administrador. E dê agilidade para resolver isso. Nós não podemos mais, num país que está ganhando corpo economicamente, nós não podemos mais ter esse custo de preservar ativos que só perdem valor quanto mais guardados são. Só perde valor quanto mais guardados são. E que trazem despesas para a massa falida para conservar esse ativo, né? Eu não entendo. O que eu estou falando da boca para fora está escrito no meu livro. Está lá, que eu falo, chega e vende. Eu tenho até um exemplo que é colocado no livro. Quem, na falência de um pequeno supermercado, combina com o juiz que vai abrir num domingo na liquidação. Abriu a porta, vendeu tudo, fala, senhor juiz, vendendo tanto, toma aqui. Está no livro. Já falo isso há 10 anos. Não, há 15 anos. Né? É preciso que a gente que a gente tenha importância, dê importância certa para a coisa. E vou para além do processo concursal. Batida de carro tem que ser resolvido na hora. Agora, se por acaso houve ou não aproveitamento indevido de oportunidade de um administrador societário em determinado negócio, em prejuízo da sociedade empresária, aí sim é algo complicado. O magistrado tem que ser mais cauteloso. Vamos demorar, vamos ouvir, vamos ler, vamos estudar, porque para mim é muito simples. O que é simples se resolve de maneira simples. O que é complicado, a gente dá o tempo devido. Nós pegamos, volta o meu grande exemplo, se o bar do Peru quebrar, ele vai levar tanto tempo quanto a siderúrgica não sei o quê? Você tem razão. É um desafio, professor, né? Mas o senhor tem total razão no que o senhor está falando. Assim, eu só espero que as coisas se simplifiquem e que a gente consiga sempre caminhar de um jeito que a eficiência, que o processo se torne eficiente, né? Alcançando o seu propósito, alcançando o seu objetivo e fazendo o que é possível, porque eu costumo dizer o seguinte, ou a gente aceita que a responsabilidade do empreendedor é, como o senhor falou, patrimonial, né, que dentro de uma falência nós estamos tratando de um patrimônio, salvo situações excepcionais, né, enfim, como o senhor mesmo colocou, ou a gente volta a andar, como falamos nós gaúchos, um facão na cintura, na guaiaca ali, para pegar lá e cortar um pedaço do dedo da pessoa de volta como uma forma de pagamento, porque solução mágica não vai existir, né? O cobertor vai ser sempre pequeno. Professor, eu não tenho palavras para lhe agradecer, né? Agradecer a todos vocês presentes aqui. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, agradeço a todos que estiveram aqui. E é claro que eu tenho que deixar uma palavra final. E essa palavra final é a solução. Sempre há solução. É claro que há aqueles que querem que haja solução e há aqueles que não querem.
Então, eu acho que quem não quer resolver não deve ocupar o tempo e o lugar daquele que quer. Ah, todos nós sabemos que a economia do país, que a economia de toda a sociedade, beneficia a todos nós. Os senhores não sabem o que era a variante 2 do meu pai, com que nós viajamos o Brasil inteiro, quando a economia do Brasil era um nada. Era um carro cuja folga no volante era de 1/4, e era um carro zero, lindo. O pessoal achava que meu pai estava assim, era dentista, por cima da carne seca. Quando a economia se desenvolve, todos nós ganhamos. Advogados ganham, porque vão ter mais clientes, vão poder vender soluções técnicas, as pessoas vão poder ir a médico. Eu lembro quando eu era criança, se não chegasse a 40 a febre, você não ia a médico. Hoje em dia nós temos uma economia que com 36,2 o povo já está correndo para o médico, porque tem essa facilidade. 36,7, nossa, ele está quente assim, mas ele veio correndo, não, mas ele está quente, vai para o hospital. Então todos nós ganhamos se a economia se desenvolve. Então, nós precisamos desempenhar os nossos papéis adequadamente. No âmbito da falência, isso implica dar modos às coisas. O que é simples deve ser resolvido de maneira simples e rapidamente. Aquilo que é mais complicado, aquilo que tem maior dimensão, aquilo que tem maior expressão, é preciso ser mais criativos. É preciso, no final das contas, que surjam esses escritórios que venham propor negócios. É preciso verificar se a gente não pode, e aquilo foi genial, como a situação da Varig e da Gol. Nós precisamos dar modo adequado às coisas. Por quê? Porque esse é o nosso papel. Agradeço a vocês imensamente. Professor, muito obrigada mesmo. E, pessoal, esse nosso bate-papo hoje vai estar disponível para a editora Gen Jurídico, né? A Atlas, ela vai disponibilizar esse bate-papo no site dela também. Muito obrigada. A Atlas aqui, Gen Jurídico, como nosso apoiador. Um grande abraço. Prazer. Obrigada, professor. Um abraço.